Quando a grande figura do jogo é o seu goleiro, isso quer dizer que você não fez um jogo consistente. Bora falar sobre esse Fortaleza 1, Cruzeiro também 1 pela segunda rodada do Brasileirão? Fazendo a sua estreia em casa, o Fortaleza ficou apenas no 1-1 contra a equipe do Cruzeiro. Depois de ter vencido o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, é um resultado que meio que frustra. Eu vou tentar explicar o que aconteceu na noite desta quarta-feira na Arena Castelão pela segunda rodada do Brasileirão. Antes, deixa eu lembrar aqui para você que está chegando agora, sinta-se abraçado, boas-vindas aos mais recentes inscritos aqui no canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, a maioria da audiência é de não inscritos, se inscreva, ative as notificações, curta, comente aqui embaixo, deixe a sua opinião. Aqui é um espaço democrático, você pode opinar e segue a gente para mais conteúdo como esse também, enfim, nas outras redes sociais também. Faça parte dessa arquibancada virtual, dessa comunidade que tem só crescido e da qual eu me orgulho demais. Depois de ter vencido o São Paulo, aliás, num grande resultado, uma bela vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza fez a sua estreia, debutou em casa nesse Brasileirão, na Arena Castelão, na noite desta quarta-feira, contra a equipe do Cruzeiro, que também vinha de uma vitória em casa, porém, contra a equipe do Botafogo. O João Ricardo foi o grande nome do jogo. A gente vai aqui tentar desenvolver o comentário em alguns tópicos que eu acho que são relevantes para tentar explicar esse empate do Fortaleza em casa. Primeiro, antes de qualquer coisa e fazendo um resumo bem superficial, não foi um grande jogo. Não foi um bom jogo, foi um jogo de muitos erros. O segundo tempo, então, Fortaleza errou demais, Cruzeiro também abusou nos erros. E o grande nome do jogo, num todo, nos mais de 90 minutos, foram 7 minutos de acréscimo no segundo tempo, aliás, 8 minutos, foi o goleiro João Ricardo. O João Ricardo foi a grande figura do Fortaleza no jogo. É claro que a gente precisa fazer uma menção honrosa a Hércules. Não é normal, não é comum um jogador que sofreu a lesão que o Hércules sofreu, que passou 8 meses longe do gramado, que volte, parece que volta se não no mesmo ritmo, na mesma intensidade, com a mesma qualidade, jogando em alto nível, e talvez ele volte até melhor. É impressionante a desenvoltura do Hércules, sem receio, sem aquele medo inerente depois de você fazer uma cirurgia. O pós-cirúrgico é muito complicado também, e a volta do Hércules é animadora. E ele faz um gol que prova tudo isso, que ilustra tudo isso que eu estou falando, de como ele é um jogador diferenciado. O Hércules é um jogador muito acima da média. É um jogador que é jovem ainda, mas que tem uma maturidade tática e um apuro técnico assim, elogiáveis. O Hércules é um jogador muito importante e que eleva o nível técnico do Fortaleza. Ele faz 1-0 num golaço, se você ainda não viu, procure ver esse gol do Hércules. É um gol assim que ele simplifica. E isso que é a beleza, né? Nos atos mais simples também está a beleza. Ele simplifica, ele simplifica o lance, mas não é um lance fácil, porque ele pega de primeira, um rebote tirado da defesa do Cruzeiro, faz 1-0 para a equipe do Fortaleza, mas antes disso mesmo, o João Ricardo já havia aparecido. O João, na verdade, se o Fortaleza não perder o jogo de hoje, é muito na conta do João Ricardo. Se o Fortaleza soma um ponto, e é claro que ao final do jogo ele lamenta esse ponto conquistado em casa, porque ele jogava em casa e também toma um gol no momento em que tinha um jogador a mais. O João Ricardo fez pelo menos 2 espetaculares defesas, uma outra difícil, principalmente porque o gramado da Arena Castelão não ajuda, a bola quica, quase o morrinho artilheiro, trai o João Ricardo. Essa é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e você já pode profetizar na Bet Nacional, a Bet do Brasil. Fortaleza tem 4 pontos, o Cruzeiro também agora, com esse empate, soma 4 pontos. O campeonato está apenas começando, mas você já pode profetizar. O QR Code está aqui, o link na descrição do vídeo. A Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros, tem saque rápido via Pix, suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campinho interativo para você acompanhar tudo e, claro, as melhores cotações em várias modalidades de esporte, seja futebol, basquete, vôlei, MMA, games e muito mais.
Bet Nacional, a Bet do Brasil. Aposte e jogue com responsabilidade. E para maiores de 18 anos, um recadinho importante para a galera que curte, que profetiza na Bet Nacional. Bom, como eu estava falando, o Fortaleza empata em casa e esse pontinho vai muito na conta do João Ricardo. É claro que fica uma frustração, porque o Fortaleza estava até os 42 do segundo tempo, sem sofrer pressão do Cruzeiro com um jogador a menos. É verdade que o Cruzeiro já, por volta dos 37, 35, 37, o técnico do Cruzeiro tornou o time um time muito ofensivo, ele tirou tudo que tinha de contenção e colocou o time para frente e deu o resultado. Antes mesmo do gol sofrido pelo Fortaleza, o João Ricardo faz uma defesa assim espetacular no cabeceio do Papagaio. E depois, a defesa estava montada numa falha da defesa do Fortaleza, num cochilo do sistema defensivo, de todo o sistema defensivo do Fortaleza. Aí quando eu falo de todo o sistema, você se defende lá na frente também. Eu acho que Marinho erra, eu acho que ali pelo lado esquerdo, Sacha vacila também, a bola passa por todo mundo, cai no pé do Matheus Vital, que empata o jogo. E esse resultado é um resultado frustrante para o Fortaleza, se você olhar o contexto final do jogo. Mas avaliando a partida num todo, o Cruzeiro merecia até melhor sorte. Se não fosse, repito, a grande noite de novo de João Ricardo, Fortaleza poderia até não ter somado pontos no jogo de hoje. É claro que não tem nada para lamentar, é obviamente que o Fortaleza já está calejado, já é a 6ª Série A seguida, o time sabe que se ele baixar um pouquinho o ritmo, se baixar um pouquinho o nível, ele pode perder para qualquer time dentre os outros 19 da Série A do Campeonato Brasileiro. É uma competição muito equilibrada, muito equiparada, a gente sabe disso. Se você joga um pouquinho abaixo, você perde do Lanterna. Se você está num bom dia, você consegue ganhar do melhor time da competição. Já provou que o equilíbrio da Série A chega a esse ponto. Fortaleza não soma 2 pontos, se você olhar num todo, imaginando o contexto final do jogo com um jogador a mais, jogando em casa, era só sustentar, era só segurar, era só não sofrer nenhum risco. Mas se não fosse o João Ricardo, Fortaleza poderia ter saído da Arena Castelão hoje sem nenhum pontinho. E aí? Quero saber a sua opinião também, o espaço está aqui para você comentar. Tem um monte de vídeo que a gente já gravou aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, deixo o recado e o pedido, se inscreve aí no canal, dá essa moral e continue acompanhando o conteúdo por aqui. Até uma próxima.